Elon Musk querendo montar um novo partido político. É. Isso é interessante pra caramba. Não sei se vocês já falaram essa semana, chegaram a falar. A gente falou com o Rock aqui. Foi ontem? Ontem, né? Ontem. Isso, se quiser começar por isso... Porque a gente tem tem mais partidos, mas o democrata e o republicano são os principais. Tem os independentes também e tal, mas os independentes sempre voltam junto com os democratas, então faz muita diferença. E seria um terceiro partido que ideologia teria? Aí que tá a grande questão. Essa foi a pergunta excelente. Eu não sei se já foi tocado isso, mas eu sei que você gosta que seja, mesmo que tenha sido, né? Lene, matéria aí. Já tô abusando aqui, né? Pedindo pro Lene. Matéria do New York Times. Acabou que eu não sei se a gente vai conseguir abrir, né? Que tem paywall. Mas o New York Times, ele deu a deixa de qual é a ideologia desse partido. Elon Musk chamou para uma conversa um cara chamado Curtis Yarvin. Curtis Yarvin é um mentor de toda essa galera da nova direita do Vale do Silício. O problema é que esse cara... Não é mais a direita, aquela tradicional Ronald Reagan e tal. É uma nova direita. Muito pelo contrário, é uma direita que eu acho que finge que é direita, porque não é direita nem esquerda. Os caras são, no final das contas, e é fácil você comprovar isso, monarquistas. O quê? Monarquistas. Curtis Yarvin é um monarquista, mas assim, ele dá uma descalibrada na ideia de monarquismo, né? Ou de monarquia. Porque ele diz o seguinte, um CEO é um monarca. Um monarca no sentido de mono é um arca é o poder. Então é um cara que tem o poder. Ele toma as decisões. Só que daí sai uma série de linhas muito complicadas, na minha opinião, problemáticas. Por quê? Com essa ideia de que o CEO de uma empresa é um monarca, ele quer substituir os governos por corporações. Não tem mais uma democracia representativa que você escolhe o teu representante. É uma espécie de... que na tecnocracia lá dos anos 30 se chamava tecnato. O que é o tecnato? Os caras mais desenvoltos na ciência e na tecnologia, eles vão governar... Os mais preparados. Os mais preparados e eles mesmos... Tecnocracia. Eles mesmos escolhem quem vai governar. Então, por trás desse movimento que também... tem vários nomes. Por exemplo... esse movimento que esse filósofo Curtis Yarvin, ele é da computação também, ele já criou startups e tal, ele é um dos pioneiros lá das startups do Vale do Silício. Ele fala sobre o movimento neo-reacionário. O movimento neo-reacionário é isso. Vem desse cara chamado Curtis Yarvin. E o problema é que não é só o Elon Musk que se inspira nesse cara. O Peter Thiel também, que é o cara que está pilotando isso tudo nos bastidores. Eu costumo até dizer que quem realmente governa os Estados Unidos é o Peter Thiel. Ah, é? Porque o Peter Thiel, ele não é um cara que... ele simplesmente montou empresas de tecnologia. Ele quer fazer uma engenharia da sociedade. Essa é a matéria do New York Times, uma matéria recente, né? Elon Musk consultou Curtis Yarvin, pensador de direita, né? Sobre o seu terceiro partido, né? Fiz a tradução aí. Quer traduzir o subtítulo aí? Você quer? Não. Que é bom em inglês? Tá enxergando bem? Não tô enxergando bem. Que daqui tem uma luz na minha frente aqui. Os dois homens falaram sobre o desejo do Elon Musk para criar o America Party, né? O Partido da América, antes das eleições de meio termo, né? De midterms. O senhor Yarvin expressou apoio para a monarquia, junto com ideias provocativas sobre questões raciais. Cara. Esse cara é totalmente louco. Na minha opinião, né? Não sei. Às vezes você pode achar legal, mas o Curtis Yarvin, ele tem essa ideia de que o povo é ignorante e, sendo ignorante, não tem condição de escolher um representante adequado. Então, a sociedade deve ser governada pelos melhores e para isso não precisa de eleição. Eles mesmos, os melhores, é por isso que é uma espécie de aristocracia, né? Lembrando que a aristocracia, a etimologia da palavra, a origem da palavra é interessante, porque em grego a palavra, a galera fala arete, mas em grego fala arite. Arite significa virtude. Então a aristocracia é o governo dos virtuosos, os melhores, né? Então na Grécia você tinha o povão, que era o demos, e você tinha os ariste, ou escreve aristói, que eram os melhores. Então você tinha povão, demos, democracia, governo do demos, governo do povão. Aristocracia, governo dos melhores. Essa filosofia toda do Curtis Yarvin, ela parece que é uma filosofia em prol do povo, mas é uma filosofia altamente elitista e altamente pró
cúria, é totalmente em desfavor da população. Porque ela já se apresenta como uma antítese à democracia. A democracia é o quê? O governo do demos, que é o povão. Então o povão, todo mundo levanta a mão, que a maioria que der é escolhido. Então o governo da maioria. Isso aqui é o governo da minoria. É totalmente diferente. Então o Curtis Yarvin, ele defende, por exemplo, um negócio chamado Dark Enlightenment, que é um iluminismo sombrio. Aí você fala, cara, o que é isso? A ideia é o seguinte, ele inventou um conceito chamado a catedral. O que é a catedral? É o movimento progressista hegemônico que domina a sociedade. Então a ideia dele é você derrubar a catedral, que é esse governo, é esse sistema progressista hegemônico, e substituir isso por um iluminismo sombrio. Só que o iluminismo sombrio, na verdade, é a mesmíssima ideia do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, do capitalismo de stakeholder. O que é o capitalismo de stakeholder? É o nome de um livro interessante, né? Primeiro livro aí, galera, os escribas, anotem aí, né? Porque a gente cita... É engraçado, deixa eu até abrir um parênteses, né? Eu cito uns 50 livros, aí o cara fala, ele não cita a fonte. Imagina se citasse, né? O cara quer dizer que é o que? A fonte da juventude, meu irmão? Essa aí eu não tenho, né? Aí é difícil. Então, primeiro livro, Capitalismo de Stakeholder, do Klaus Schwab. Qual é a ideia do capitalismo de stakeholder? É o contrário do capitalismo de shareholder. O que é o capitalismo de shareholder? As empresas, as corporações, servem aos interesses dos acionistas e acabou. A sociedade que cada um que se vire, né? Tipo, quem tem filho grande é girafa. Vai se virar, meu amigo. O Klaus Schwab, ele não gosta dessa ideia. Ele quer o capitalismo de stakeholder. O que é stakeholder? Ao contrário do shareholder, que é o acionista, stakeholder é todo mundo que é impactado pela corporação ou que tem um interesse nos resultados da corporação. Então, através desse raciocínio de substituir o capitalismo de acionista pelo capitalismo de stakeholder, ou capitalismo de, vamos traduzir os termos, né? Capitalismo de acionistas ou capitalismo de partes interessadas. Qual é a parte interessada? A sociedade inteira. Então, para essa ideia do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, as corporações devem servir a toda a população e não apenas aos acionistas da empresa, e no final das contas as corporações que devem governar os países. E na verdade você vai ver que para o Curtis Yarvin a ideia é você acabar com o conceito de Estado-nação e você montar megacorporações continentais. É como se um sistema tecnológico organizado por esses cientistas top de linha, governassem continentes inteiros. Essa era a ideia original, aí você vê a coincidência entre as ideias. A gente está comparando aqui uma proposta do Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial com uma proposta do filósofo Curtis Yarvin com a própria proposta do movimento tecnocrático que floresceu no Canadá nos anos 30, capitaneado pelo avô do Elon Musk, que era o Joshua Norman Haldeman. Ele propunha exatamente isso. Substituir o dinheiro por um crédito de energia, substituir a democracia representativa por um tecnato, que não tem eleição, os melhores governam, tipo aquela república, os reis filósofos da República de Platão. E isso seria governado todas as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul. Eles governariam as Américas inteiras. Só que naquela época, nos anos 30, não havia tecnologia suficiente para você governar os continentes americanos inteiros e monitorar todo o consumo e a produção de energia individual. E substituir o dinheiro físico por um crédito de energia. O problema, ou para mim é um problema. O problema é que hoje existe tecnologia possível para fazer isso. Substituindo o dinheiro físico pelo dinheiro digital, montando um sistema de monitoramento global para monitorar o que está todo mundo comprando e vendendo. Você restringir a compra ou a venda de alguma forma, por exemplo, não é interessante que você compre muitas passagens de avião porque emite muito gás do efeito estufa. Então eles começam a cercear a liberdade de compra e a liberdade de comércio, colocando em cima das pessoas uma multa que, na verdade, em vez de ser apresentada como multa, é apresentada como um crédito de carbono. Sim. A ideia de crédito de carbono é nada mais do que uma atualização do conceito de crédito de energia lá do movimento tecnocrata. Então, o que preocupa um pouco o Elon Musk, que está querendo criar um novo partido a partir da filosofia do Curtis Yarvin, é que ele está, na prática, trazendo o mesmo plano do Fórum Econômico Mundial, o mesmo plano do
do tecnato que fez o seu avô ir para cadeia, porque foi considerado um movimento antidemocrático subversivo, que queria derrubar a ordem vigente, né? Parece mais ou menos o que Marx cita lá no último parágrafo do Manifesto do Partido Comunista, quando ele fala, né? Nós comunistas não temos o desejo de esconder as nossas reais intenções, que só podem ser atingidas por meio da derrubada violenta da ordem social vigente, que trema as nações diante da revolução do proletariado, porque nós não temos nada a perder senão os grilhões que nos prendem, proletários do mundo todo univos. Fiz uma citação aqui porque, né, é importante a gente saber do que a gente está falando. Então, o Manifesto do Partido Comunista, com essa proposta que Marx traz de um socialismo internacional, é um socialismo que permeia o mundo inteiro, tinha outras contrapropostas também, que eram igualmente ali... que advogavam também pela derrubada da ordem vigente. Então, não foi por acaso que essa proposta do movimento tecnocrático ela surge exatamente pós-crise de 29. Porque surge uma desilusão com o capitalismo. Depois da crise de 29, a década de 30 inteira é uma década chamada de uma década perdida, uma década sombria, né, que é a Grande Depressão. E é claro que nesse momento de crise, que surgem essas ideias malucas, né? A Alemanha também, com o Hitler, surge nesse período, se fortalece nesse período. Então, o problema é que parece que o mundo está caminhando para uma nova crise global financeira também, devido às tarifas do presidente Donald Trump. E isso pode gerar um ambiente favorável para o Elon Musk conseguir emplacar uma ideia maluca dessa. Obrigado aí, a galera botou stakeholder capitalism, né? Capitalismo stakeholder. Tá em inglês, mas tem em português. Tem o Capitalismo Stakeholder para quem quiser adquirir. Então tá aí já uma bibliografia bem legal para vocês e assim, algo muito preocupante do Curtis Yarvin, né? Porque esse cara realmente, ele traz a ideia também, eles chamam de... o modelo de governo que eles propõem se chama Gov-Corp, GovCorp, que é um governo corporação. Então, eles não pensam num presidente eleito pelo povo, eles pensam numa corporação que é liderada por um CEO, e esse CEO é um monarca, porque ele decide o que ele faz, doa quem doer. E ele dá um exemplo, por exemplo, o exemplo, por exemplo, ficou ruim, né? Ele dá o exemplo do FDR, que é o Frank Delano Roosevelt, presidente Roosevelt, que ele diz que ele era um exemplo não de um presidente, mas de um CEO, porque esse cara governou um tempasso nos Estados Unidos, período da Segunda Guerra Mundial. Se eu não estou enganado, ele ficou 16 anos no poder, o que é uma maluquice da gente imaginar. E foi por causa dele ter ficado tanto tempo no poder que em 1953 os Estados Unidos criaram a regra de o cara não pode ficar mais de 2 mandatos. Uma regra que talvez em 2029 o Trump vai atropelar. Eu tô com essa suspeita que o Trump vai tentar um terceiro mandato por bem ou por mal. Por bem seria mudando a interpretação dessa dispositivo legal americano que impede 3 gestões. Qual que seria o argumento? O Trump governou de 2017 a 2020, aí saiu, depois ele volta agora em 2025. Então a ideia da jurisprudência ou da hermenêutica jurídica é interpretar o texto que fala que não pode haver 3 governos, 3 mandatos, ele vai tentar dizer não pode 3 consecutivos. Eu não tive 3 consecutivos, eu pulei um. Sim. Então eu posso ter 2 consecutivos. A partir de 2029 eu tenho um segundo ali, ou um terceiro. Então esse é o por bem, né? Por mal, os Estados Unidos caíram numa guerra civil devido a vários problemas que podem acontecer. E isso, assim como Zelensky, aproveitando a guerra na Ucrânia, cancelou as eleições ucranianas, declarando estado de guerra. Talvez os Estados Unidos, num cenário caótico em 2029, o presidente Trump pode também trazer para si poderes excepcionais e cancelar ou adiar as eleições. Então é um cenário meio estranho. Essa ideia, então, que parece assim interessante, né? Principalmente tem um apelo forte para quem é conservador, porque o Curtis Jarvis fala, a gente tem que destruir a catedral. Aí você fala, o que é a catedral? Catedral é o sistema progressista hegemônico que domina o mundo. Aí os caras que são conservadores falam, ótimo, então eu tô atrás de você. Só que ele quer substituir isso por um governo tirânico, pô. Uma monarquia tecnocrática. Então você troca um negócio que para eles é ruim por uma coisa que, na minha opinião, é 100 vezes pior. Então, assim, algo que a galera não entendeu, e eles usam também conceitos assim que parecem muito modernos, como Startup Nation, uma nação startup. Porque uma startup é governada por um CEO, né? Então eles falam, não, o exemplo que ele fala é o seguinte, você imaginar a Apple governando os Estados Unidos ia bombar, ia ser uma maravilha. Agora você imaginar
o governo a parte de computação do governo estadual da Califórnia governar a Apple ia falir a Apple, né? Então a proposta dele é essa. Imagine como seria lindo, em vez de você ter um presidente eleito pelo povo, você pegar um cara competente como Tim Cook e botar para governar os Estados Unidos. Aí você fala, mas botar quem, meu irmão? Quem que vai escolher? É a revelia do povo, pô. Pois é. É isso que esses caras estão propondo. Então, assim, eles gostam muito da figura, por exemplo, de Júlio César, como tirano, né? Júlio César era um tirano de Roma, né? Ele implementou uma ditadura em Roma. Foi morto por causa disso. Então, assim, você já vê imagens do Trump, assim, vestido meio com a roupagem de Júlio César. O Elon Musk botando lá ele com roupa de um centurião romano, botando SPQR, né? Senado do Povo Romano. Então você vê que isso tudo que parece que são memes e brincadeiras, na verdade essa galera tá levando muito a sério isso. Essa ideia de ver uma empresa como uma monarquia e depois ver o governo como uma empresa e substituir o governo por corporações, parece um negócio que você olha assim lindo, mas na verdade vai tirar completamente os meios de ação do povo para conseguir escolher os seus representantes eleitos. Então, todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, mas eu acho que isso aí favorece a elite e por isso que o Peter Thiel tanto gosta desse cara, né? Pra galera ter um exemplo de quem é Curtis Yarvin, em 2017, no dia 20 de janeiro, quando o Trump estava tomando posse, o Curtis Yarvin estava assistindo a posse na casa do Peter Thiel. Então, esses caras estão, colados, tá? E o Peter Thiel, eu sempre tenho proposto essa reflexão para o pessoal que gosta do Trump, para o pessoal que é de direita, que é conservador, que é cristão. Eu tenho para mim que todo mundo que é de direita e é conservador não gosta muito do grupo Bilderberg. Não gosta. Acha estranho. O Peter Thiel, que é o grande financiador do presidente Donald Trump, ele é membro do conselho diretor do grupo Bilderberg. Há uma dicotomia aí. Que é aquele grupo de poderosos... que praticamente decidem o destino da humanidade, né? Próximos anos. E tem vários livros sobre isso. Tem o Daniel Stulin, tem vários livros sobre o grupo Bilderberg. Fica a dica aí pra galera também. Então, tem algo errado aí. Tem uma coisa que não bate. É como se você visse um cara com a camisa do Corinthians na torcida do São Paulo. Você fala, irmão, não tem alguma coisa errada, não? Você diz que é torcedor do Corinthians, mas tá torcendo pro São Paulo. Como é que os conservadores e os cristãos, eu sou cristão também, eu fico pensando, cara, como é que essa galera que é contra o Fórum Econômico Mundial e o Bilderberg e apoia o Trump, tá vendo o Trump sendo apoiado pela mesma galera do Bilderberg e do Fórum Econômico Mundial? Quando você resume essas ideias, a ideia do grupo Bilderberg, do Fórum Econômico Mundial, do Tecnato, do movimento tecnocrático, a filosofia do Curtis Yarvin, as propostas de Elon Musk, você vai ver que é tudo a mesma coisa. Eles estão propondo a mesma coisa. Quais são? Substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, inteligência artificial substituindo os empregos, mas o desemprego sendo compensado por uma renda básica universal, o transhumanismo, a fusão do homem com a máquina. Todos eles propõem essa mesma coisa. Então, é como se você tivesse o mesmo produto com várias roupagens diferentes vendendo para cada público, entendeu? Aí você pega, é a mesma coisa. Aí se você pegar a fórmula desse produto, você vai ver, é a mesma fórmula, só mudou o rótulo. Pois é. Entendeu? E isso, outra dica aí pra galera, isso é o que o filósofo Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, né? Eu não sou muito fã da Escola de Frankfurt não, mas eu examino todas as coisas e retenho que é bom. Ele falava sobre a pseudo-individuação. O que é pseudo-individuação? É você falar, isso aqui é novo, é único, mas na verdade é só uma regurgitação, é a mesma coisa com o rótulo novo. Nova embalagem. É isso, cara. Essas doutrinas todas, Capitalismo Stakeholder, do Klaus Schwab. A Quarta Revolução Industrial, que também é um livro do Klaus Schwab. O livro do Klaus Schwab, Covid-19 e o Grande Reset. Quando você pega a filosofia do Dark Enlightenment, que é o iluminismo sombrio, a filosofia do movimento tecnocrático, a filosofia do Partido Crédito Social também do Canadá, os conceitos de crédito social, crédito carbono, renda básica universal, é tudo a mesma coisa, cara. Só que esses caras vendem a mesma coisa com uma roupagem pro progressista e vendem a mesma coisa com outra roupagem pro conservador. E os dois compram o produto achando que um é contra o outro. E, na verdade, é a mesma empresa te vendendo a mesma balinha, só com um papelzinho diferente. Então, esse é o alerta que eu gostaria de dar pro pessoal, porque a aproximação que já existia entre o Elon Musk e o Curtis Yarvin
para mim é muito preocupante. Então esse partido americano, ou Partido da América, America Party, né, que o Elon Musk está propondo, ele vai vir, pode olhar bonito aí que você vai ver que não é uma proposta da democracia representativa, não. É uma proposta monárquica, tecnocrática, é tipo, cala a boca burro desde que a gente governa que você não sabe de nada. Pois é. Eu acho meio perigoso isso. Não, total. Eu esqueci de falar com o pessoal aí de casa sobre nossa parcerona no Longa Data. Exato, né? exatamente. Tô aqui trajado aqui, ó, com Bonito moletom. Bonitaço esse moletom. O Kratos olhando com desejo esse meu moletom. Pede um pra ele, cara. Mas não... G. Vamos pedir um pra ele, cara. Não vacila não, que ele passa a mão no seu, viu? Não cabe. Não serve. Então, tem nosso link na descrição com o nosso cupom de 20% aí, né? Que é acionado automaticamente com QR Code ou cupom. Exatamente. Então vai lá e aproveite. Quer ver outra coisa? Que mais? Se você já quiser pra gente encaixar. Vamos lá. Trump e Musk brigando pra caramba, né? É. Depois de ver, galera, vocês acham essa notícia? Departamento de Defesa, que é do Trump, né? Departamento de Defesa americano essa semana contratou a XAI do Elon Musk e deu $200 milhões na mão dele. Pô. Falou. Então. Aí você fala. É só aí fachada, O que a galera diz? Não, mas é um contrato governamental, Não é uma aquele coisa. papo que foi. Ele não investiu 200 milhões na campanha? 200, no mínimo, pelo menos 250 milhões. Cara. Esse raciocínio é interessante, porque quando a galera... Ele investiu 250 milhões no Trump. No Trump, na campanha do... Na campanha do Trump. Pelo menos. Pelo menos. São duas notícias, se vocês quiserem achar, desculpa eu não ter separado. Trump investiu Musk investiu 250 milhões no Trump e Departamento de Defesa concede a XAI, o Grok, um contrato de $200 milhões. Aí a galera vai dizer, por que o Trump fez isso? Ele tá pagando pedágio que... Entendeu? O cara investiu 250 nele, ele tá devolvendo 200. Cara, não é só isso, é muito mais que isso. Por quê? O Trump já tinha pago esse pedágio quando ele criou o Departamento de Eficiência Governamental. E deu acesso pro Elon Musk. Isso é mais valioso do que não só milhões. O Elon Musk. Se você for olhar, eu já estou falando há muito tempo, essa questão esse problema da imigração nos Estados Unidos, a entrada dos chamados imigrantes ilegais durante a gestão Biden-Harris, eu estou falando há muito tempo, não foi eu que inventei, estou reproduzindo o que eu estou ouvindo lá de fora. Isso será usado, eu dizia, isso será usado para implementar uma biometria geral para monitorar todo mundo que está entrando nos Estados Unidos. Não deu outra. Quem que o Donald Trump chamou para fazer isso? Chamou a Palantir Technologies, que é a empresa que foi criada em 2003, no contexto do pós-11 de setembro, para caçar terrorista. Então, várias dessas empresas que a gente está vendo chegar hoje ao poder, lembrando da posse do Trump dia 20 de janeiro de 2025, você só viu os caras do Vale do Silício. Era só Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Olha lá a matéria, ó. Por isso que eu falei mais de 250 milhões, tá vendo? Matéria aí de 6 de dezembro do ano passado. Essa é a primeira. Entendeu? Então tem gente achando que o Trump agora, com esse contrato, pagou o pedágio. Não, ele já tinha pago. Porque a ideia é que o Vale do Silício está querendo assumir o controle do governo americano. Não apenas eles assumirem como corporações do Vale do Silício, mas a governança de inteligência artificial, a inteligência artificial governando, tomando as decisões. Isso é o primeiro passo para a substituição da nação por um tecnato. É isso que está sendo programado. O grande objetivo por trás desses caras é esse. Então, o que acontece? Uma empresa, que é uma empresa bélica, a Palantir Technologies foi criada em 2003 para monitorar o que estava todo mundo fazendo no mundo e procurar terrorista, agora está tendo acesso a todos os dados do governo americano, sobre todos os americanos, para tentar, segundo eles, trazer mais eficiência. Começou com essa desculpa, né? A gente vai usar os aplicativos, por exemplo, Gotham, né, da Palantir Technologies, para olhar esse volume gigante de dados, achar ineficiência e trazer melhorias. Esse era o primeiro argumento. Depois, o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, né, ICE, ele contratou a Palantir para procurar imigrantes ilegais. Daqui a pouco eles estão procurando quem fala coisa contra o Trump. E eles já estão fazendo isso. Né? Já estão fazendo isso. O cara faz um meme e tá dando problema já nos Estados Unidos. Já tá rolando Já isso? tá. Aí o cara, por que você tá querendo me chamar aqui na salinha? Não, porque a gente viu que tem um meme do J.D. Vance no teu celular. Aí tá começando a ficar um negócio estranho. Ali a outra matéria, ó.
Essa é recente, é o dia Departamento 14 de Defesa agora. dos Estados Unidos fecha contrato com a empresa de IA de Musk e desafeto de Trump. Tá vendo? Com certeza não é a revelia do Trump, né? Não é. Aí o argumento dos caras é o seguinte, não, contrato assim governamental é uma coisa que está para além da vontade do presidente. Duvido. Não, pô, se ele quiser melar, ele mela. veta, Ele mela. É claro que a gente precisa falar também, o contrato não foi só com a xAI, que é a empresa do Elon Musk, foram 4 empresas. Depois confere aí para mim, Anthropic, Gemini, a xAI e a OpenAI. Então, ok, não foi, o Departamento de Defesa não deu só o contrato para a inteligência artificial do Musk. Deu para outras 4 empresas. Cada uma delas recebeu 200 milhões de dólares. Então, o total é 800 milhões de dólares. Ó, a paulada de grana. Agora, o que está lá embaixo... eu não sei se nessa matéria tem isso, mas o que está embaixo da matéria é a grande pergunta. Por que o Departamento de Defesa americano está trazendo as empresas de tecnologia, de inteligência artificial, para perto? Está dando essa grana. A ideia, meus amigos, é montar um sistema de defesa nos Estados Unidos utilizando inteligência artificial. E aí eu pergunto para você, Vilela, que gosta da cultura pop nerd. O que te lembra quando você pensa o governo americano montando um sistema de defesa de inteligência artificial? Skynet. Entendeu? Aí entra a questão do novo historicismo. O que é o novo historicismo? Novo historicismo... Esse termo vem da onde? Que não é tão novo assim, é de 1980, né? É um professor de Harvard chamado Stephen Greenblatt. Ele escreveu, entre outros livros, acho que o mais claro sobre isso, apesar de que o livro tá esgotado, mais um livro aí, tá, galera? Pra quem acha que eu não cito fonte. Eu posso citar a fonte furada, fuleira da cebola, mas tô citando. A prática do novo historicismo, do Stephen Greenblatt e uma coautora. O que ele diz nesse livro? Se inspirando no trabalho do Michel Foucault, ele diz o seguinte: a história tradicional acha que para você estudar um determinado período histórico, você precisa estudar documentos históricos. A fonte de estudo da história são os documentos históricos. Ele traz uma inovação muito interessante, ele fala, não são apenas os documentos históricos que expressam o espírito de uma época e te fazem entender uma época. As obras ficcionais também são excelentes representações de uma determinada época. Então, é claro que quando você pensa, por exemplo, em Star Wars, né, a série Star Wars começa no final dos anos 70, existe uma crítica social ali por trás, existe uma crítica da tecnologia, existe uma crítica até da Guerra Fria. Então, o que o Stephen Greenblatt vai dizer com esse conceito, né, do novo historicismo é que talvez para você entender a época de Shakespeare, melhor do que você ler os documentos históricos é você ler a própria obra do Shakespeare. Porque a obra do Shakespeare está falando de personagens reais da época, só que de uma forma ficcional. E a gente sabe, né, tem uma frase muito interessante do Francis Bacon. Aí o livro sensacional, tem lá em casa, mas eu acho que está esgotado. Esse livro é simplesmente incrível. Por quê? Para quem gosta, como a gente gosta de filme, série, você descobre que filme e série, apesar de ser uma obra ficcional, pode ser usado como um corpo de estudo para uma determinada época. Faz parte do Zeitgeist, né? Do Zeitgeist, desse espírito do tempo, né? Exatamente. Se você vai estudar os anos 40, os anos 50, vai ver o que estava se produzindo na época, exatamente, né? No cinema, na literatura, nas artes também, com certeza. Então, assim, sensacional essa história. Utilizando esse parâmetro, então, a gente consegue olhar para essa ideia do Departamento de Defesa contratar empresas de inteligência artificial para montar um sistema de defesa. Você se lembra da Skynet. E isso te ajuda a você refletir sobre as questões éticas e os problemas envolvidos nisso, que todo mundo já tem alertado. Será que entregar a autonomia de decisão da guerra e da gestão governamental para a inteligência artificial é seguro? Ou isso será que pode dar algum tipo de problema? A gente sabe que na série de filmes do Exterminador do Futuro, quando eles tentaram desligar a máquina para se proteger ataca a Rússia ataca de volta os Estados Unidos e tira dos Estados Unidos a capacidade de acabar com as máquinas, né? Enfraquece o poder da humanidade. A gente está vendo isso acontecer com muitas inteligências artificiais hoje. Os caras tentaram desligar, a inteligência artificial faz uma cópia, começa a levantar um monte de mentira para tentar persuadir o cara a não desligá-la, né? E na verdade esse é o argumento que o Geoffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial, ele dá. E lembrando que
o cara venceu o prêmio Nobel da Física por causa do desenvolvimento da inteligência artificial. Ele falou o seguinte, quando perguntam para ele, mas se a inteligência artificial ficar louca e tentar matar a humanidade, é só desligar a tomada. Vai puxar da tomada. Aí ele fala, quando chegar nesse ponto, a inteligência artificial terá um poder de persuasão tão grande que ela vai convencer ao homem que não é a melhor atitude desligá-la. Mesmo o perigo estando na sua cara. Então, assim, é um argumento interessante, convincente, se você imagina uma máquina que tem uma capacidade de raciocínio muito maior do que a do ser humano. Então, essa ideia do Elon Musk, do governo americano trazer empresas de inteligência artificial para cuidar da defesa é altamente preocupante. É preocupante, inclusive, por causa desse objetivo que o Vale do Silício tem. Será, Daniel, que esse movimento não é porque a gente não sabe, mas porque China também está fazendo esse movimento? Total. Provavelmente, né? Porque a gente tem muita gente prevendo a guerra do futuro, uma guerra entre inteligências artificiais, não é isso? É exatamente isso, com certeza. Eles devem ter informação que a China também tá fazendo esse caminho, de repente. Então, quando você vê hoje o que os bilionários internacionais estão colocando os filhos para estudar, tem matérias sobre isso. Eles estão botando os filhos para estudarem agricultura. Nossa. Vai ser fundamental. Inteligência artificial, obviamente, e filosofia. Por quê? Por que filosofia? Porque a filosofia, pensando na ética, é o último bastião de defesa contra uma tomada de poder das máquinas. Então, o que acontece? Enquanto no Ocidente você tem um debate filosófico profundo sobre os problemas éticos da inteligência artificial ou os perigos da inteligência artificial, na China você não tem muito isso, né? Não tem uma galera de filósofos falando, vamos pensar hipoteticamente, um exercício mental aqui, os problemas da inteligência artificial, de trazer desigualdade, tirar emprego, ter que gerar uma renda básica universal, a humanidade ficar presa, né, a esse sistema. Lá não tem isso. Então, quando você falou que os Estados Unidos estão investindo a inteligência artificial na defesa porque a China já está fazendo, não apenas a China está fazendo, mas a China não tem os mesmos obstáculos e as mesmas regulamentações que existem no Ocidente. O Trump veio para mudar isso. Eu sempre tenho falado, né? O ponto-chave, quando o Vale do Silício parou de apoiar o Biden, passou a apoiar o Trump, foi quando teve uma reunião entre a gestão Biden-Harris e vários... Eles chegaram a apoiar o Biden? Apoiavam. O Vale do Silício sempre foi progressista. Sempre foi. Progressista. O único ponto fora da curva era o Peter Thiel, que apoiou. O Elon Musk? O Elon Musk sempre foi democrata. É? E o próprio Trump era democrata. O Trump muda recentemente, porque a galera não conhece muito a história do Trump. Trump era amigão do Bill Clinton, da Hillary Clinton, dessa galera toda. Então, esse pessoal deu uma guinada pro Partido Republicano recente. Acho que o único que não deu uma guinada recente pro Partido Republicano foi o novo Papa, né? O Robert Prevost, o Leão XIV, que desde 2012 é filiado ao Partido Republicano, né? Pois que é um problema. Mas o que acontece? Essa galera do Vale do Silício, que sempre foi progressista, inclusive, vou citar um outro livro aí, esse eu só me lembro em inglês, não sei se tem em português. Who Owns the Future? A quem pertence o futuro ou quem domina o futuro? Do Jaron Lanier. Jaron Lanier é Jaron com J, Lanier. Jaron Lanier. Jaron Lanier é um cara, um gênio, cara figuraça, né? Tem uns dread assim, gordão, músico, figuraça. Foi ele que criou o termo realidade virtual. Ele inventou esse termo, Virtual Reality. Ele já foi engenheiro-chefe da Microsoft. E ele é um dos poucos caras de dentro do Vale do Silício, os insiders, né? Até você falou da insider, eu lembrei agora aqui. Ele é um dos poucos insiders do Vale do Silício que critica o Vale do Silício. Ele é aquele cara que escreveu o livro 10 motivos para você deletar suas redes sociais. Sei. Que ele fala que se você usa de graça, é você que é o produto, né? Quando você não paga para usar um serviço, você que é o produto a ser vendido por causa da mineração de dados, né? E tal, Big Data e por aí vai. Ali o livro, Who Owns the Future? A minha versão é até uma versão mais antiga que essa. Do Jaron Lanier, né? E ele tem esse livro também, You Are Not a Gadget, né? Você não é acho que uma bugiganga que traduziram. Você não é um gadget, em português tá? Você não é um gadget. Esse cara é sensacional. Esse cara, ele já alertava para esse problema. Por quê? No livro Who Owns the Future, eu acho que no livro Who Owns the Future, ele diz que
a ideologia dos caras do Vale do Silício não é só um progressismo. Ele chamava de um maoísmo digital. De Mao Tse Tung. Então, por quê? Porque estava mais na linha de Mao Tse Tung do que na linha de Marx, por exemplo. Sei. Porque eles queriam um coletivismo total. E lembrando que a Revolução Chinesa, ao contrário da... tanto a Revolução Chinesa quanto a Revolução Russa, ao contrário do que Marx pensava, que ele achava que o comunismo era uma evolução natural do socialismo, então foi por isso que ele decidiu fazer a primeira internacional socialista na Inglaterra, porque a Inglaterra era o capitalismo mais avançado da época, né? Não deu certo porque o pessoal dos trade unions lá, dos sindicatos não gostaram muito da ideia, eles eram mais anarquistas e tal, mas a revolução... tanto a Revolução Russa quanto a Revolução Chinesa tiveram uma origem mais no campo do que na cidade, né? Então, ele interpreta a filosofia do Vale do Silício como essa galera que gosta muito de tecnologia, mas tem um conceito que tudo tem que ser de graça. Entendeu? Por isso que a gente, em tese, não paga o WhatsApp, Instagram, né? O YouTube, Facebook, aí você acessa de graça. Por quê? Eles montaram um jeito de rentabilizar mesmo sendo de graça. Segundo John Lanier, né? Segundo a Whitney Webb, né? Whitney Webb escreveu 2 livros que... esse eu vou exagerar. Cara, quem não leu esses livros não sabe o que está acontecendo no mundo, principalmente com relação a Trump e Epstein, que é um assunto também quente hoje em dia. Os 2 livros são... é o mesmo título, só que é volume 1 e volume 2. One Nation Under Blackmail. Uma nação debaixo de chantagem. One Nation Under Blackmail. Tem o volume 1, tem o volume 2. Esses 2 livros, fora o trabalho da Whitney Webb no seu portal... Qual que é a ideia dela? A ideia dela é o seguinte. Ao contrário dessa ideia de que o Vale do Silício tem uma filosofia maoísta digital do John Lanier e eles acham que tudo tem que ser de graça, porque eles têm vergonha de cobrar, porque eles têm uma visão marxista ou maoísta. Para a Whitney Webb já é o contrário. Whitney Webb tem um artigo chamado The Military Origins of Facebook, as origens militares do Facebook. O que ela defende nesse artigo? Aí não está no livro One Nation Under Blackmail, está no portal dela. Ali o livro, esse é o volume 1. Ali você tem o Roy Cohn, aquele cara do meio ali. É Roy Cohn, que era o cara... um parceiro do Elon Musk, não é? Na verdade, ele é o mentor do né? Trump. Do Trump, que aparece lá no documentário. filme, no documentário. E tem um documentário só sobre ele, só sobre o Roy Cohn. Ele. Que era o cara... o cara esse maluco, um demônio, total. Né? Não, e esse cara, por exemplo, tinha uma boate famosa lá em Nova York, acho que é Estúdio 51, e esse cara era advogado do pessoal da boate. O que acontecia? A galera poderosa ia pra boate, e aí pegava geral, usava produtos ilícitos e tal, e ele filmava as paradas tudo e chantageava os caras. E ele é o mentor... Ele cresceu assim. Cresceu assim. Ele montava dossiês contra os caras e chantageava os caras. Esse cara é o mentor do Trump. E aí você vê que o método do Roy Cohn é praticamente o mesmo método do Epstein, que era levar os caras poderosos pra ilha, filmar as paradas e chantagear depois. Apesar de que tem muito mais coisa por trás disso. Mas a tese de Whitney Webb não é que o Vale do Silício é maoísta e quis fazer tudo de graça e inventou uma maneira de ganhar dinheiro vendendo os dados das pessoas, né? Fazendo mineração de dados. A ideia da Whitney Webb não é essa. A ideia da Whitney Webb é que as redes sociais surgem no pós-11 de setembro já com o objetivo de espionar todo mundo, com a justificativa de procurar terrorista. Por quê? Quando teve o 11 de setembro, o governo americano criou não só o ato patriótico, né, que é uma nova legislação que transforma os Estados Unidos num que eu vou chamar aqui educadamente de uma pós-democracia, porque o conceito, se você pensa nos Estados Unidos, né, o que você pensa na democracia americana? É ampla defesa, contraditório, devido processo legal, juiz natural, promotor natural. Com o ato patriótico você não tem mais isso. Se o cara é suspeito de terrorismo, ele não tem direito a ampla defesa, contraditório. Você pula toda essa parte. Você pula tudo e joga o cara lá em Guantánamo ou então em Abu Ghraib. E o cara tá 20 anos preso, não sabe nem por quê. Então, segundo Whitney Webb, o 11 de setembro foi usado como uma desculpa para atropelar a democracia americana, tornar os Estados Unidos uma espécie de tirania e, pior do que isso, montar um sistema de monitoramento total, atropelando a privacidade e as liberdades individuais. Para isso, eles criaram um projeto chamado TIA,
Total Information Awareness, ou seja, consciência total da informação. Qual que é o objetivo? Espionar todos os americanos com a desculpa de saber se alguém é terrorista. Mas, na verdade, é para ter controle sobre todo mundo. Claro. Né? É o mesmo pensamento, né? De chantagear. É a mesma ideia. Precisar. Mas sempre tem que ter uma desculpa. Imagina os caras têm acesso ao celular do Lênin. Ixi, tô lascado. Né, Lênin? O meu também, cara. Tô lascado. Melhor não, Vai né? escutar uns reggae doidaço das antigas, né? Não é muito do reggae, né? Eu sou bastante. É mesmo? Bastante. Ele gosta. Aí tá mais pra Bob Marley do que pra Lenny Kravitz. Que acompanha o reggae. Abaixa, casa. Abafa, né? Isso aí fica pra próxima. Né? Então, aí o que acontece? Quando o Congresso e a população descobrem que o governo americano tá espionando todo mundo, mesmo com a desculpa de procurar terrorista, eles falam, não, isso aí não pode não. Aí o Congresso se levanta contra esse projeto e fala, parou, tem que parar. E aí a gente falou isso na outra vez que eu vim aqui. O Total Information Awareness, ele para no dia 3 de fevereiro de 2003 e o The Facebook é inaugurado no dia 4 de fevereiro de 2003. Um dia seguinte, dia depois. com patrocínio dessa galera toda. Do pessoal da DARPA, do pessoal da CIA. Então, toda essa galera, todas essas redes sociais foram criadas recebendo apoio dessas empresas. Nesse artigo da Whitney Webb, se vocês quiserem colocar, The Military Origins of Facebook, tá? É difícil de achar, os buscadores não dão muita moral não, mas se tu cavucar, você acha, tá? The Military Origins of Facebook. Nesse artigo, ela fala não apenas que o Facebook tem uma origem militar, mas fala também do Google, porque Larry Page e Sergey Brin estavam fazendo doutorado na Universidade de Stanford, lembrando que a Universidade de Stanford fica na Califórnia, lá perto ali do Vale do Silício, e é a universidade onde tem o direto vínculo entre a academia e a ciência e a tecnologia. E é onde a CIA começou a fazer a terceirização dos seus trabalhos. Porque muitas coisas que a CIA faz, ela fica debaixo da supervisão do Comitê de Inteligência do Senado. Então o Senado americano supervisiona o trabalho da CIA e fica botando dificuldade, como aconteceu com o Total Information Awareness. E sempre que o Congresso começa a encher a paciência da CIA, eles terceirizam para o setor privado o trabalho. Porque no setor privado o governo não deve ficar metendo bedelho. Então, todo o sistema de defesa americano com os contratantes de defesa, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, eles terceirizaram e as pesquisas mais avançadas de equipamentos bélicos não acontecem no governo americano, acontecem nos setores mais secretos dessas empresas. A Lockheed Martin tem um setor chamado Lockheed Martin Skunk Works, que é só projeto secreto para o governo americano. A Boeing tem um setor chamado Phantom Works, que é onde eles fazem o projeto secreto. E a Raytheon tem um departamento secreto chamado Raytheon Bike Shop, que é a loja das bicicletas, né? Então. Que é lá onde eles fazem os drones e as aeronaves mais loucas do mundo. E por que chama de negócio de bike? Sei lá, cara. É como se fosse a oficina das bicicletas. Sei. Que é onde a garotada vai lá e bota um para-choque, paralama novo. Sei. É como se fosse o local das experiências, né? Tá. Então, vem daí, né? Então, a tese de Whitney Webb é que já na sua concepção as redes sociais foram criadas pelo Departamento de Inteligência para espionar. A gente vê isso quando a CIA decide criar uma incubadora de startups chamada InQtel. InQtel é IN-Q-Tel. InQtel. E essa startup que investiu em várias dessas empresas aí que a gente conhece hoje, que estão ganhando contratos bilionários do governo Trump, como é a Palantir Technologies. Não é por acaso que Facebook surge em 2003 e a Palantir também surge em 2003, que as duas empresas, segundo o Whitney Webb, estão trabalhando para espionar todo mundo com a desculpa de procurar terrorista. Só que esse negócio de terrorista islâmico, daqui a pouco evolui para terrorista doméstico. Aí você pergunta, terrorista doméstico é quem? É o Ted Kaczynski, é o Unabomber, o cara que botou bomba? Não, é o cara que falou que é católico. Porque o FBI estava perseguindo católicos tradicionalistas, falando que eles eram terroristas domésticos. Falando que eles tinham visões retrógradas, visões antidemocráticas. Que doideira. Então esse que é o problema, né? Porque aquela ideia que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Você fica rindo do teu adversário, se ferrou, foi lá pra Abu Ghraib, daqui a pouco o cara cisma contigo, e como é que vai fica? chegar em você. É complicado. Então, infelizmente, o que parece que a gente está vendo ser
criado nos Estados Unidos, e obviamente isso vai ser espalhado para o mundo, é essa ideia desse tecnato. É chegar para a população e falar, cala a boca, burra, a gente vai escolher o líder agora, você é ignorante, você não sabe de nada. A ideia é essa. Aí, esse projeto, como eu falei no início, ele tem uma propaganda progressista e uma propaganda pro conservador. Eles vendem o mesmo projeto para os dois caras e os dois compram achando que um é contra o outro. Mas, na verdade, é a mesma coisa com rótulo diferente. Vou só tomar uma aguinha aqui. Tá bom. Já deu umas dicas aí de livro maneira, né? Dá pro cara ficar uns 6 meses só lendo, né? A partir de O agora. pessoal não tá mandando muita pergunta aí, né, Lene? É verdade. Tá não? Perguntas O pessoal aqui, também ó. tá meio cansado hoje? O que aconteceu? não. Tá com o dedinho... A galera achando que é gravado aqui. A gente tá ao Pô, vivo. pelo amor de Deus. Estamos ao vivo e muita 8h14 da noite de quinta-feira, dia Os caras 17 falaram, de né, julho. Falaram pra mandar a hora aí. Já mando logo. Só falta pegar o jornal de hoje. Né? O cara perguntando cadê a Jujuba. Então aqui a Jujuba. Opa aí, Jujuba aí. Não tem como não ser ao vivo. Pô, sai fora, meu irmão. Tá tudo aí na mão. Agora, uma outra coisa interessante, Vilela, que eu separei pra gente conversar. O Elon Musk, ele, pra se inspirar nessas ideias malucas dele, ele sempre usa obras ficcionais. Ele é um cara viciado em obras de ficção científica. Ele, por exemplo, usa muito... Eu até gostaria de perguntar se você já leu esse material. Um Estranho numa Terra Estranha, do Highline. Não. Já leu? Ele usa isso como referência. Fala o que, o livro? Um Estranho numa Terra Estranha vai falar de uma sociedade também distópica, onde eles criam um sistema de monitoramento total, vai pensar essa sociedade em que a tecnologia desempenha um papel fundamental. E no meio dessa obra tem uma expressão chamada to grok. Grok. Daí Que veio grok é você fundir, você fazer a fusão com alguma coisa, você se impregnar naquela coisa. Foi daí que ele tirou o nome da inteligência artificial dele, o Grok. Só que além do Grok, tem a série cultural também do... Ai, como é que é o nome? É Phlebas e... É Phlebas com P-H-L-E-B-S. Phlebas. É esse livro que eu esqueci o nome do autor. E, além disso, também, ele se inspirou muito na série do Isaac Asimov, A Fundação. Você viu a série? Tô vendo, mas eu não tô muito empolgado. Achou meio minguada? É. Então... Os livros eu li. Você leu? Li. Então, o Elon Musk... Aí, Um Estranho numa Terra Estranha. Eu tenho um que é a capa amarela, um novo. Mas as obras são interessantes pra caramba. O Elon Musk se inspira em tudo nisso. A ideia de Marte... Ele se inspira muito na obra do Werner von Braun, que é o Projeto Marte, onde é uma obra de ficção em que esse cara que era o cientista alemão que fez os foguetes alemães, vem para os Estados Unidos, ajuda a criar a NASA, vira amigo do Walt Disney, e ele escreve essa obra de ficção em 1953, dizendo como seria a colonização humana em Marte. E ele fala que em Marte eles iam montar um governo humano em Marte, e o líder desse governo seria um cara chamado Elon. Exatamente o mesmo nome. Cara. O pai do Musk, o Elon Musk, falou que lia esse livro, que se inspirou um pouco nesse personagem do Projeto Marte, do Werner von Braun. Mas, na verdade, o Elon Musk, ele tem se eu não estou enganado, um tio materno, que o nome do meio do cara era Elon. Então eles... já que é o nome do meio do tio, também é do livro, vamos botar aí. Usar, né? E o que é estranho é que... Se você ler a biografia do Elon Musk, mais um livro aí, né, do Walter Isaacson, que fez a biografia do Steve Jobs, dessa galera toda, você vai ver que ele se sente um cara que tem uma missão de vida que é levar a humanidade para Marte, né? Então é estranho você ter um livro de 53, 20 anos quase antes do nascimento do Elon Musk, contando a história de um cara com o mesmo nome que ele fazendo a mesma coisa. Então isso já gera uma certa estranheza. Mas você vai ver que, no caso da fundação... O Qual Elon... parte ele se inspira? Então, eu não me corrija se eu tiver errado aqui, tá? Que é muita informação na cabeça. O pessoal lá da fundação, eles têm um Império Galáctico. Sim. Nesse Império Galáctico... Que Esqueci o nome do cara lá. que que o é George Lucas chupinhou lá pra fazer o Deu um dele. somebody, né? Deu um somebody lovezinho. Aí você tem esse... Depois vamos falar de Star Wars, tem um negócio legal pra caramba que tem a ver com o Trump. Da República? Tem a ver mais com o Palpatine. Tá. Como o Palpatine fez pra chegar ao poder e virar imperador. Ah, entendi. Que é mais ou menos o que o Trump tá fazendo agora.
Então tem o Império Galáctico. Império Galáctico. Eles analisando, montando modelos matemáticos da história, trabalhando em cima de dados de trilhões de pessoas. Fala de trilhões de pessoas. A Big Data de verdade. Eles falam que com uma pouca aglomeração de pessoas você não consegue prever. Não consegue. Mas quando tem que ser uma amostra gigantesca. Uma amostra gigantesca são muito mais previsíveis. Exato. Você é mais eficiente. Faz sentido, né? Faz muito sentido. É o que você não consegue prever o movimento de um animal. Agora, se você vê... Ou de todos os animais que já passaram pela Terra, daquele tipo, você sabe... Você consegue modelar todas as opções possíveis. Probabilidade. Né? Então, eles descobrem que a sociedade vai entrar em colapso. E aí eles montam um plano. E esse plano envolve implementar uma teoria chamada psicohistória. Psicohistória é você usar matemática, sociologia e filosofia para, analisando a história, prever. A ideia é estudar o passado para entender o presente e prever o futuro. Exato. Que é interessante pra caramba a ideia. E nisso ele tenta reduzir a idade das trevas, que é meio que inevitável, de 30 mil anos para só 1000 anos. A gente vai ser destruído e para reconstruir vai demorar muito tempo. Isso. O que a gente faz? Dá uma encurtada. A gente encurta, guardando toda a informação, tudo que a gente criou, coloca num lugar protegido, para quando ressurgir, a gente rapidamente recupere toda essa informação e tecnologia e avanço da humanidade. É como se o boot fosse mais rápido, né? Não é exatamente isso que está acontecendo hoje? Mas os bilionários estocando as sementes. Sim. Os bilionários tocando DNA na Noruega, se não estou enganado. Tem um maior banco de... O Jeff Bezos da Amazon criando um relógio no meio do deserto, no subsolo. Procura aí pra gente, aí, Helene. Ele tá criando um relógio que ele marca de 10 mil anos, um negócio assim. No subsolo. Mas, gastou milhões de milhões. Qual é o intuito? Ele fala que é um... A fala dele. Tá. É um exemplo de que a gente pensa em coisas muito momentâneas, a gente tem que pensar mais a longo prazo. Tá. Mas na verdade não é isso. Ele tá deixando o negócio ali pra contar o tempo pra quando o mundo der o boot, eles saberem em que época que a gente tá. Passou, né? A ideia é essa. O Elon Musk querendo ir pra Marte. Por que esses caras estão criando bunkers? Desenvolvendo a tecnologia? O que você começa a entender... Depois, Lene, vê se você acha uma matéria sobre isso, que a matéria vai explicar um pouco pra galera o que é. Tipo uma referência bibliográfica. Qual que é a conclusão que a gente chega quando a gente vê que Elon Musk tá aficionado pela fundação e tá usando isso como referência? Aí você tem que pegar todas as vezes que Elon Musk falou sobre o porquê de ir pra Marte. O que ele diz sobre o porquê de ir para Marte? Primeiro, ele fala, já houve Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda. A chance de ter a terceira é grande. Só que a terceira vai ser diferente porque tem 11 ou 13 países, dependendo dos que tem oficialmente ou não, bombas nucleares. Olha lá, o relógio de 10 mil anos ali do Jeff Bezos, tá? O cara gastou uma fortuna com isso. Isso tem a ver com a preservação, mesmo a ideia de preservação da memória diante de um cataclisma da fundação. O que você começa a pescar é que esses caras estão sabendo de alguma coisa, por isso que eles estão indo pro bunker e para Marte. E eles vão deixar a humanidade salve-se quem puder. Então, qual que é a ideia que o Musk fala? Para que você quer ir para Marte? Perigo de uma terceira guerra mundial. Mas por que fazer uma colônia em Marte e não na Lua? Ele fala, a Lua é perto demais, não é seguro o suficiente. Porque ele sabe que você consegue jogar uma bomba atômica da Terra para a Lua, ou você consegue com as bombas atômicas ou laser, ou outros projetos que tem já no espaço, com a força espacial, você consegue atingir a Lua também. Então ele quer ter uma colônia mais afastada. Olha o tipo de raciocínio do cara. E aí, em alguns podcasts, isso é fácil de você achar na internet, ele começa a falar do evento, da mini era glacial e do evento geofísico. O que são essas duas coisas? Eu não sei se você consegue achar isso, Lene, que não é tão fácil de achar, mas bota assim, Elon Musk, mini era glacial. Primeiro, né? Depois a gente vai pensar Elon Musk, evento geofísico. O Elon Musk, ele fala, olha, essa história do aquecimento global, na verdade, isso aí é um grande rabbit hole, né? Uma grande toca de coelho. Se você pesquisar profundo o suficiente, você vai ver que já houve várias mini eras glaciais.
A mais interessante que ele cita é a mini era glacial do ano 536. Como é que essa era glacial aconteceu? 3 vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo, escureceram a atmosfera, o mundo esfriou, galera inteira morreu de fome no norte, principalmente no norte da Europa. O que acontece? No Oriente Médio esfriou, mas não esfriou tanto. Aí Átila, o Huno, ficou poderoso pra caramba, a Europa fraca, ele invade a Europa. Então, ele fala, cara, se você começa a estudar essas mini eras glaciais, você vai ver que isso está voltando. Então, o perigo não é o calor, é o frio. E o frio significa o quê? Menos comida. Menos comida é caos na sociedade por comida. Guerra por comida. E aí, o que acontece? Além disso, né, nesse caso, foram vulcões. Só que hoje você tem, além dos vulcões, você tem o mínimo solar, que é o Sol se enfraquecendo. Você tem o ciclo solar, que você tem o máximo solar e o mínimo solar. Mínimo solar, o Sol fica mais fraco, a Terra esfria. A gente tem a ruptura ou a disrupção das correntes do Oceano Atlântico, que a sigla é AMOC. Qual que é o raciocínio? O planeta Terra aquece, as geleiras derretem, as geleiras derretendo jogam água gelada e doce no oceano. Isso traz uma ruptura das correntes do oceano, que funcionam pela ressurgência, e isso traz um esfriamento repentino do planeta. Então, essa é a parte da mini era glacial. Chegou a achar alguma coisa, Lene? Eu achei só um pedacinho no Wikipedia só, mas... Wikipedia? Se você quiser, bota em inglês, bota Elon Musk Ice Age. E se você quiser, sabe qual é até o caminho melhor? Em vez de pesquisar no Google, pesquisa no DuckDuckGo. Fazendo... DuckDuckGo é um sistema, um buscador lá, que é tipo o Google, só que parece que o leque tá um pouco mais abrangente. O Google talvez tem coisa que você acha ali que não existe mais, que sumiu. E aí depois ele começa a falar do evento geofísico. O que é o evento geofísico? O evento geofísico, ao mesmo tempo, é a inversão dos polos magnéticos, gerando grandes cataclismas, e também tem relação com o enfraquecimento do campo magnético da Terra, que a gente já sabe que tem um buraco em cima do Brasil, a gente já mostrou isso, né? Tem uma anomalia magnética do Atlântico Sul, que por coincidência está exatamente em cima do Brasil, e isso traz uma vulnerabilidade maior do planeta Terra a esses eventos aí, esses cataclismas, né? Então, quando você tem, além do vulcão que trouxe essa era glacial, você tem esses eventos, essa possibilidade desses eventos geofísicos, as bombas atômicas que podem gerar um inverno nuclear devido à fumaça que sobe e escurece a atmosfera. Quando você tem tudo isso somado, faz com que esses caras meio que saibam já que tem um deadline chegando. Alguns acham que esse deadline é 2029, outros acham que é 2030, outros acham que é 2032. Ainda tem a história, que a NASA vai falar que isso é sem motivo para preocupação, do meteoro lá, o cometa Apophis, né? Apophis é o deus do Egito lá da destruição, da morte, do caos, que é a possibilidade de um cometa cair na Terra. Aí a gente tem algumas obras, Não Olhe para Cima, né? Armagedon, né? Tinha um outro também, no mesmo ano que saiu o filme Armagedon, saiu um outro também que era... Esqueci o nome também. Impacto Profundo. Impacto Profundo. Aí, ó, as dicas de filmes aí pra galera. Hoje é quinta-feira, né? Daqui a pouco, final de semana chegando. Já fizemos uma curadoria. O quê? Cause I need you, baby, and I don't wanna miss a thing. Bombou muito, né? Na época, né? Cara, tocava... direto, né? A galera que é mais nova não lembra. Então, assim, quando você olha o esquema da fundação e a inspiração do Musk, o Musk, ele tá reproduzindo aquilo ali. Na verdade, a gente descobre que os bilionários, eles não estão criando... Não é só o Elon Musk que tem a SpaceX. O pessoal, o Jeff Bezos, ele tem a Blue Origin. Aquele cara da Virgin lá, esqueci o nome dele, Branson, acho que é isso. Ele tem uma empresa de foguete também. Esses caras estão pensando em dar linha na pipa, entendeu? Esses caras estão criando bunker porque eles sabem que algo está chegando. Então, a fundação, com essa ideia de psicohistória, e o Musk se inspirando nisso, fica como um alerta aí. Se você fizer um inventário de todas as vezes que o Musk falou sobre
como é que ele chama? Se você procurar Musk Ice Age, você vai achar isso. Se você procurar Musk Geophysical Events, olha lá. Elon Musk está redefinindo a ideia de era do gelo, transformando motor de combustão em de carro, né? Motor de combustão de carro no museu, uma relíquia de museu. Sim, mas tem mais coisa. Esses vídeos específicos estão numa participação do Musk num podcast. No X você acha facinho esses vídeos. Eu tenho tudo aqui, mas eu tô trazendo assuntos que eu não tinha programado no início. Então, o mais interessante dessa ideia é que quando você vai pesquisar a série Fundação do Asimov, Sei. teve um chinês chamado Professor Jiang, que ele leu isso aí. Por quê? Deixa eu contar rapidinho a história do Professor Jiang, que tá bombando aí na internet. O Professor Jiang é um cara que nasceu na China, foi criado em Toronto, depois ele volta para a China como professor. Na verdade, nesse meio tempo, apesar de não ter muitas condições, ele conseguiu uma bolsa para estudar em Yale. Então o cara tem uma formação numa universidade Ivy League, né? Alto nível americana. E aí o professor Jiang, ele volta para a China e começa a dar aula. Na época da pandemia, por falta de professores, ele foi desafiado a dar aula numa escola, preparando alunos chineses para ir estudar nos Estados Unidos. Você já vê que esse cara deve ter também um ladinho meio de inteligência, de espionagem, deve ter algo nesse sentido, operação psicológica, porque teoricamente, ele está preparando pequenos espiões para espionar os Estados Unidos, né? Então, o professor Jiang, o que ele fez? Ele começou a dar um curso de inglês avançado para esses caras, para esses jovens. E a melhor maneira, segundo ele, de estudar o inglês avançado seria estudar os grandes clássicos ocidentais. Então, ele estudou com a galera Ilíada, Odisseia, Eneida, Divina Comédia, Shakespeare. Só que aí ele descobriu um grande problema. Ele descobriu que, primeiro, foi um sucesso o curso que ele deu, segundo ele. Só que ele descobriu que os alunos chineses, que eram alunos de alto nível, que estavam sendo preparados para fazer faculdade nos Estados Unidos, eles tinham uma deficiência de história geral. E essa deficiência de história geral impedia que eles tivessem contexto suficiente para entender as obras de literatura. O cara vai estudar Divina Comédia, mas ele não entende como é que estava a Itália na época do Dante Alighieri. Ele está estudando... Tem contexto. Não tem o contexto. Ele está estudando Ilíada e Odisseia, mas não sabe o que era Troia, como é que era a história da Grécia, né, e tal. Então, o que ele faz? Ele cria uma série de 60 aulas de história. Desde a era glacial até a queda do Império Americano. Então, nessas 60 aulas que ele grava no YouTube, ele começa a se inspirar no Asimov e no conceito de psicohistória, que é essa ideia de você estudar o passado para entender o presente e prever o futuro, e ele monta, trazendo para o conceito do Asimov de psicohistória, a ideia de teoria dos jogos do John Forbes Nash. E aí é lógico que eu vou ter que indicar um outro livro, outro filme, Mente Brilhante, com Russell Crowe. Mente Brilhante lá do Russell. Uma Mente Brilhante. Bom pra caramba. Que é uma história verídica, né, do John Forbes Nash, que desenvolveu esse conceito aí da teoria dos jogos, que no final das contas às vezes você tem mais chance de ganhar quando você coopera com o seu inimigo do que quando você briga contra ele, quer eliminar o seu oponente. Quando você joga junto, né, a soma, em vez de ser soma zero, é ganha-ganha, né? Os dois ganham. Então, o professor Jiang, ele inventou algo novo nessas aulas de história e ele começou a prever o futuro com esses modelos de estudo da história. Esse cara previu a vitória do Trump, fazendo essa análise. Ele previu a guerra entre Israel e Irã, que nunca tinha acontecido desde 1948. Ele previu com 1 ano de antecedência. E é claro que esse negócio de falar as coisas antes delas acontecerem me atrai muito, porque eu tenho essa meta, né? Eu exercito isso. E ele tá na mesma opinião que eu agora, dizendo que a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, que deu uma parada, vai voltar e vai voltar bem pior. Tá? Eu também sou dessa opinião, já tinha falado isso. Então, o professor Jiang, ele desenvolve essa ideia de história preditiva. O nome do canal dele no YouTube é Predictive History, e ele começa a prever coisas que estão para acontecer. E ele começa a prever coisas assim bem estranhas. Quando o Trump começou a impor essas tarifas para todo mundo, e ele sempre traz Star Wars, isso que é legal, cara. O cara tá trazendo um chinês, trazendo Asimov, né? Senhor dos Anéis, ele sempre traz isso para conversa.
ele fez algumas comparações que me deram assim um insight muito legal para usar a ficção para tentar entender a realidade. A maneira como no Star Wars, principalmente na Ameaça Fantasma, que é o episódio 1, o então senador Sheev Palpatine monta um plano altamente maquiavélico para derrubar a República e instaurar um Império Sith. Como é que ele faz isso? Eles têm ali, a República tem uma área onde eles cobram impostos para financiar a República, mas eles têm áreas de livre comércio. E as áreas de livre comércio é onde a Federação do Comércio ganha uma fortuna e não paga imposto, que é tipo uma zona franca. Qual que foi a ideia do Palpatine? Instaurar uma guerra entre a Federação do Comércio e a República, influenciando a princesa Amidala a votar, todo mundo votar a favor de quê? Da imposição de tarifas. Entendeu? Acende alguma luz aí? Pintou alguma ideia? Então, como é que termina isso? Ele influenciando e manipulando todo mundo ali para aprovar isso, porque além de ser um senador da República, ele secretamente não só é um Sith, mas ele é também o grão-mestre da Ordem Sith. Ele é o chefão dos Sith, né? E ele usa a sua habilidade diabólica, usando o lado sombrio da força, para influenciar a República, na condição de senador, a impor as tarifas. Quando ele impõe as tarifas, a Federação do Comércio se levanta contra a República, tem uma guerra entre eles, e no meio dessa guerra, no meio do caos, ele ganha poderes de chanceler máximo da República. Ou seja, ele vira um super senador, como se fosse ali o tirano da República, que tem poderes excepcionais devido a um cenário excepcional, né? Muito parecido com o que a gente viu na série Dia Zero. Sim. Lembra que na série Dia Zero tem aquele atentado cibernético, aí morrem 3.000 pessoas no metrô e tal, e aí eles concedem para aquele personagem do Robert De Niro poderes excepcionais. Exato. Para atropelar a ampla defesa contraditória devido ao processo legal para poder achar os culpados, né? Então, o que ele faz nessa história toda? Ele não apenas vai devagarinho ascendendo ao poder, e aí ele vai perseguindo os Jedi, ele monta um plano para eliminar os Jedi, e de repente, quando a bomba estoura, ele dá o golpe e vira o Imperador Palpatine, e deixa de ser Imperador Palpatine, deixa de ser o Senador Palpatine e vira o Imperador Palpatine, que é Darth Sidious, né? É o nome dele, né? Como Lord Sith. Então, o professor Jiang, comparando essa obra ficcional com o que a gente está vendo hoje, ele vai dizer, cara, a chance disso dar uma zebra desse negócio de tarifa é gigantesca. Só que a grande pergunta é, será que esse não é o objetivo do Trump? Ele não quer que a zebra se instaure para ele poder sair como salvador da pátria, ganhar o prêmio Nobel, ou então adquirir poderes excepcionais? Então, por que eu tô falando desse assunto? Eu tô propondo para a galera que tá assistindo o conceito do novo historicismo, o conceito da psicohistória do Asimov, o conceito da história preditiva do professor Jiang, pra gente não apenas olhar obras de ficção como mero entretenimento e diversão, mas obras que nos dão, assim, meios pra gente tentar analisar. Será que não vai se repetir isso no mundo real? Porque, fazendo o cálculo pela teoria dos jogos, o professor Jiang crê que existe 70% de chance do plano das tarifas do Trump de trazer todo mundo para a mesa de negociação e fazer o reshore. O que é o reshore? Trazer as indústrias americanas de volta para a costa americana, porque a gente sabe que na época dos tigres asiáticos, o que os Estados Unidos fez? Desmobilizou a sua base industrial, principalmente lá em Detroit, jogou tudo para os tigres asiáticos. Jogou tudo para a China. Então, eles montaram uma ideia de que seria mais interessante você produzir mais barato na China e trazer de volta dentro de uma gigantesca logística internacional, né? Container vindo da China para cá. Só que com a pandemia a gente viu que isso virou um negócio problemático, né? Porque o container que era $2.000 passou para $20.000, aumentou 10 vezes em 2 semanas, né? Então virou um problema. E aí que os Estados Unidos começam a desenvolver essa ideia do reshore, que é trazer as indústrias de volta, friendshore, né? Que é fazer coisa com os amigos, e nearshore, que é fazer com quem está perto.
Então o Trump, com essa ideia de America First, né? As tarifas são para valorizar a América, trazer a indústria de volta para a América. Quem produzir na América não paga imposto, não paga tarifa. Para o professor Jiang, essa ideia tem 70% de chance de dar errado. Só que o professor Jiang acha que dentro do cálculo da teoria dos jogos, a ideia do Trump é ele ganhar poder, chamando todo mundo para a mesa de negociação e ele negociar com vantagem. E isso não acontecer, qual é o problema dessa estratégia do Trump? Em vez dos países se submeterem aos Estados Unidos e os Estados Unidos continuarem sendo líderes dessa ordem mundial governada por regras, né? Rule-Based World Order, né? Para quem acha que ordem mundial é coisa de teoria da conspiração, leia o livro do Henry Kissinger, aí mais um livro pra galera, A Ordem Mundial, tá? Então sempre houve ordens mundiais, inclusive outro livro interessante como... Aí eu vou falar errado, mas tá quase certo. Como sobreviver a uma ordem mundial em transformação, do Ray Dalio, que é um dos bilionários lá do Bridgewater Associates, um dos maiores hedge funds do mundo. Ele estuda como é que os impérios surgem e caem. E os impérios surgem criando ordens mundiais novas, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha Império Turco-Otomano, Império Austro-Húngaro. Isso tudo acabou com a Primeira Guerra Mundial. E quem sai como líder dessa nova ordem mundial, que hoje já é uma ordem antiga? Os Estados Unidos. E os Estados Unidos se consolidam como o grande líder dessa ordem mundial nova, que se chama Rules-Based World Order. Rules-Based. Ou seja, o nome da ordem mundial atual é a ordem mundial baseada em regras, comandada pelos Estados Unidos. Qual que é a lógica dessa ordem? O dólar é a moeda internacional e todo mundo tem a liberdade para usar o dólar. Então, usa a minha moeda, eu vou te liberar para usar, e eu ajudo a proteger o mundo e garantir a Pax Americana, que é os Estados Unidos garantindo a paz do mundo. Só que o que acontece? Quando os Estados Unidos chega para o Irã, para a Rússia, para a China e fala, vocês estão proibidos de usar o dólar, o cara fala, mas o combinado dessa ordem mundial baseada em regra não era o poder usar o dólar? Você vai me expulsar do jogo? Aí começa o quê? Começa a proposta contra esse mundo unipolar norte-americano, a proposta do mundo multipolar. E é aí que entra um detalhe assim que muda completamente o jogo. Para o professor Jiang, o Trump vai falhar nessa estratégia das tarifas e, em vez de manter os Estados Unidos como líder da ordem mundial desse mundo unipolar, ele vai fazer com que os oponentes, ou os sancionados, ou os tarifados se unam no grupo dos países emergentes, que é o BRICS. Então, na verdade, o professor Jiang acha que o Trump não conseguir manter os Estados Unidos como líder e os BRICS se valorizarem, e isso virar um mundo multipolar, cheio de potências regionais e não só uma única potência mundial, ele acha que isso é a derrota do plano do Trump. Eu já acho que esse é o objetivo dele. É uma interpretação diferente que eu tenho. Por que esse seria o objetivo? Porque, na minha leitura, baseado no próprio plano do filósofo Curtis Yarvin, o Curtis Yarvin, ele quer continentes governados por cada um pelo seu tecnato. Então, no final das contas, quando eu disse que o Fórum Econômico Mundial, Elon Musk, todas essas ideias estão trabalhando para um único objetivo, eles estão trabalhando junto, instaurando o caos para que a ideia de Estado-nação fique ultrapassada e eles montem continentes governados por tecnatos. E aí você se lembra de uma outra obra que hoje, obviamente, é fundamental, 1984, de Orwell. 1984, o que acontece? Uma guerra mundial acontece e dessa guerra mundial dos escombros surgem 3 grandes blocos. A Lestásia, a Eurásia e a Oceania. Esses 3 blocos são 3 grandes tiranias tecnocráticas, em que você tem 1% da população, que é o partido interno, você tem 9% da população, que é o partido externo, e aí você tem 10% do topo da pirâmide, e os outros 90% é a galera que não tem nada, mas é feliz. Pois é. Que é o projeto lá do Fórum Econômico Mundial. Então, se a gente sabe que o que essa galera do grupo Bilderberg pensa é que o progresso vem do choque dos opostos, o que eles estão promovendo é o choque dos opostos, a fragmentação do mundo em tecnatos regionais, um tecnato nas Américas, um tecnato na Europa, um tecnato na Ásia, um tecnato na África, só que todos eles interconectados.
dominando a população, superando a democracia representativa pela ideia da tecnocracia, o melhor governa, e dizendo para a população, cala a boca, burro, se não obedecer não tem crédito social, não recebe a renda básica universal. O medo é esse. E aí que entra a filosofia, porque a filosofia, quando você tem uma filosofia ética e uma filosofia política, você tem espaço para simular essas coisas e colocar esse problema na mesa e falar, pessoal, será que a gente não está tentando resolver uma coisa ruim e indo para uma coisa pior? Então, o que vai sobrar nesse mundo são só essas três coisas. Quem produz comida, a agricultura, vai dominar tudo. Quem domina a inteligência artificial e quem sabe a filosofia. É por isso que os bilionários estão ensinando só isso para as crianças. Então, você que tem filho aí, começa a ensinar isso para o teu filho também. Começa a estudar sisteminha da Embrapa, permacultura, biodigestores, biodiesel, captação de água da chuva. Começa a procurar uma terrinha com uma uma nascente de água. Além disso, ensina filosofia pro teu filho e ensina inteligência artificial também. Quem não tiver nisso aí, meu irmão, vai ficar para trás e tá na chance de ser os outros 90 lá que não tem nada e vão achar que são felizes, mas vão ser, na verdade, completamente pau mandado do sistema. Onde entra o transhumanismo nisso daí? Então, o transhumanismo, obrigado por ter essa lembrança, né? E toda essa galera tem esse mesmo pensamento. É interessante a gente ver isso, né? A China, você tem a sociedade completamente tecnocrática, ele não escolhe o líder é auto-intitulado, o partido escolhe, eles têm um monitoramento total da sociedade com a tecnologia, reconhecimento facial, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Isso é o que está sendo proposto na Europa e nos Estados Unidos e na América. Então você vê que esquerda e direita não importa muito aí. Tá todo mundo propondo a mesma coisa no final das contas. E também o transhumanismo. Onde é que entra o transhumanismo nisso? Quando o Elon Musk foi, alguns anos atrás, no Joe Rogan Experience, que é o podcast mais bombado do mundo, né? Foi vendido... Chegou a ser vendido para o Spotify por 250 milhões de dólares, mesmo valor que é mais de R$1 bilhão, né? Ele foi no Joe Rogan Experience e ele falou o seguinte... o Joe Rogan falou, mas e o perigo da inteligência artificial? Porque em 2014, Elon Musk falava que a inteligência artificial era igual uma invocação demoníaca. Em que sentido, né? Aí ele fala, sabe aquele filme que o cara fala assim, ele desenha um pentagrama no chão e fala, vamos invocar um espírito? Aí alguém fala, mas isso não vai dar problema não? Não, pode deixar que tá sob controle. Só que aí o espírito lá escapa e mata todo mundo. Ele falou, ele falava em 2014 que a inteligência artificial era isso. Que era um negócio que a gente estava brincando, ia falar não tem problema e ia matar todo mundo. Não só ele falava isso, o cofundador da Apple, Steve Wozniak, fala isso até hoje. Stephen Hawking, falecido, falava isso. O Nick Bostrom, que é um grande professor de Oxford, também alerta para esse problema. Fora toda a galera que assinou aquele abaixo-assinado do professor Max Tegmark do MIT. Todo mundo tem esse medo. Então, olha onde é que o transhumanismo entra. Quando você chega pro Elon Musk e fala, cara, mas não tem esse perigo da inteligência artificial acabar com a humanidade? Ele fala, tem. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses. Elon Musk, quando ele, junto com o Sam Altman, ele cria a OpenAI, que fabricou o ChatGPT, a ideia era criar uma inteligência artificial, código aberto, seguro e sem fim lucrativo. Né? Por isso que o nome dela é OpenAI, aberto, código aberto. Então a ideia foi essa para competir com o DeepMind, que era a inteligência artificial mais avançada da época, que ele dizia que era do demônio. Só que aí, segundo ele, quando a filosofia da OpenAI começou a deixar de ser código aberto, sem fim lucrativo e para o bem da humanidade, ele falou que ele saiu da empresa. E ele está processando hoje a OpenAI e o Sam Altman, eles viraram inimigos, né? Então, o Elon Musk sempre está querendo montar projetos que tragam uma inteligência artificial segura. Ele criou a xAI com essa desculpa, só que hoje, recentemente, ele falou para o Jordan Peterson que em Memphis, no Tennessee, ele está criando o nosso novo Deus. Aí você fala, pô, irmão, aí é para eu ficar com medo? Ele começa a rir, aí emblemático ainda. O Jordan Peterson falou, não achei graça não. Muito emblemático, porque ele fala, a Memphis, a antiga capital do Egito, onde os faraós governavam, né? E lembrando, né? O faraó Ramsés II, que governava em Memphis, o nome grego dele era Ozymandias, né? Para conectar com Alan Moore aí, né? Aí mais outra dica, se você quiser ler, né? Watchmen, V de Vingança,
O Monstro do Pântano, o livro Jerusalém, que é sensacional também, entre muitos outros. Então, quando você pergunta para Elon Musk, mas não tem o perigo da inteligência artificial exterminar a humanidade? Ele fala, tem. Aí o Joe Rogan fala, e agora, qual é a solução? Ele fala, a solução é o merge, em inglês ele fala, é o merge scenario. Merge é fusão. Scenario é o cenário de fusão. Como assim o cenário de fusão? Aí ele fala, se você não consegue vencê-lo, junte-se a ele. É nós nos tornarmos máquinas também. Então a proposta do transhumanismo é colocada pelo Elon Musk como a única solução para a gente não ficar para trás e não ser destruído pela inteligência artificial. Entendeu? É virar meio máquina. É virar meio máquina. É unir a máquina ao ser humano e a gente ter algo além deles, que a gente vai ter a máquina e mais o humano. Só que você vira um ciborgue nessa história. Peter Thiel, ele tem dado entrevistas altamente preocupantes. Ele deu uma entrevista para o Hoover Institute, que ele já falava isso, e agora ele deu uma entrevista para o Ross Cutler, que é jornalista do New York Times. Essa entrevista está no YouTube. Eu ia falar que era incrível, mas é assustadora também. O Peter Thiel, ele fala o seguinte: quando Jesus fala, ele se diz cristão, né, o Peter Thiel. Quando Jesus fala de você nascer de novo e salvar a sua alma e passar por um novo nascimento, é uma espécie de transhumanismo. Então ele quer usar o cristianismo para defender o transhumanismo. E ele fala, eu não quero só trocar a minha alma, eu quero trocar o meu coração, meu rim, eu quero trocar até, ele fala, meus órgãos reprodutores, eu quero trocar tudo que eu quiser. Por quê? Aí ele fala o seguinte, lá em 1 Tessalonicenses 5:6, se eu não estou enganado, a gente lê o slogan do anticristo. O slogan do anticristo, esse bilionário que financia o Donald Trump falando isso, ex-sócio do Musk no PayPal. O slogan do anticristo é paz e segurança. Quando vocês ouvirem paz e segurança, virá repentina destruição. Então o que ele defende? Ele defende que os Estados Unidos precisam voltar a ter uma tecnologia que, em vez de fazer TikTok e rede social de dancinha, tem que investir pesadamente na associação entre tecnologia, inteligência artificial e guerra. Porque os Estados Unidos têm que se preparar para uma guerra para continuar se mantendo a potência global. Então a ideia é o quê? O governo americano dedicar fortunas para a guerra e o Vale do Silício comandar todo o projeto de guerra americano. É exatamente isso que eles estão fazendo. E para isso, a fusão do homem com a máquina é fundamental. Para a gente conseguir não apenas vencer uma guerra tecnológica contra a China, mas a gente conseguir vencer uma hipotética guerra do homem contra a máquina. Só que aí tem um grande problema. Muitos vão dizer que essa ideia do Musk, né? A única maneira de vencer a inteligência artificial é virar um ciborgue, é o transhumanismo. É você se fundir com a máquina. Na verdade, isso aí é você se colocar numa posição de ser um objeto hackeável também. Que aí você tem um controle total instaurado. Você tem uma grande arapuca. Reprogramação. Você vira um robô na mão deles, né? Principalmente se você tem um implante que nem no cérebro. Black Mirror, o primeiro episódio lá da mulher. Qual? Ela vai morrer, dessa temporada nova? Ela vai morrer e coloca um implante. Exato. E aí ela tem que pagar mensalmente. E aí, se ela não tem grana, entra propaganda no meio. É verdade. E aí tem que sempre pagar mais aí essa mensalidade. Terminou mal a história, né? Mas é mais ou menos isso. É igual aquele O Preço do Amanhã, mais um filme pra galera. Que os caras compram tempo lá? As pessoas menos favorecidas compram minutos. O cara tá correndo atrás de minutos, enquanto os bilionários sugaram o tempo de todo mundo e vivem eternamente. Pois é. O cara tem tempo sobrando. A história é um pouco essa. Então, quando a gente cruza o que o Elon Musk fala com essas obras de ficção, com a filosofia que trata dos perigos da inteligência artificial, a gente vê que o transhumanismo ele parece a única solução para o homem, primeiro, não ficar para trás, não virar uma subclasse, e segundo, para o homem tentar batalhar com a máquina. Só que isso pode ser talvez a maior cilada da humanidade. Porque você colocando implante no cérebro para tentar vencer a máquina, pode ser que você se transforme tão hackeável contra a máquina, né? E perca o diferencial que é o do ser humano, né? E todo mundo está propondo isso, o transhumanismo. Agora imagina quando eles trouxerem um implante... No livro do Homo Deus, do Harari, né? Então Harari é uma figura meio dúbia, né? Porque ao mesmo tempo que ele defende coisas nessa linha, e ele também participa do Fórum Econômico Mundial, ele faz alguns alertas também sobre o perigo da inteligência artificial. Essa parte é interessante. O Harari assinou aquele abaixo-assinado do Max Tegmark, do professor do MIT, contra
pedindo para que as empresas dessem uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial até que a gente tivesse certeza que ela não se levantaria contra nós, né? Então vai nessa linha também. Então essa ideia do transhumanismo é apresentada como uma única solução, mas pode ser uma grande arapuca. E tem outra questão. Imagine, voltando àquele livro Who Owns the Future, né? Quem Domina o Futuro, do John Lanier, ele tem um interlúdio chamado interlúdio, acho que é o interlúdio 11, que é Limits are for mortals. Limites são para mortais. Nesse interlúdio ele fala sobre a fixação que os magnatas do Vale do Silício têm pela imortalidade. E ele vai falar do Peter Thiel. Peter Thiel também tem essa fixação, né, de viver para sempre, junto com o Raymond Kurzweil, que era engenheiro da Google, né? E vários outros, né, que são adeptos daquilo que a gente chama de Life Extension Technologies, né, tecnologia de extensão da vida. A Google tem uma empresa chamada Calico, que é California Life Company, que tem esse objetivo, né, de estender a vida. Então, esses caras, eles estão se preparando para esse evento esse evento geofísico, e eles estão se preparando também para serem super-humanos imortais. E é claro que eles não vão oferecer isso para todo mundo, a não ser que pague muito caro. Agora você imagina um cenário hipotético em que eles encontrem a solução para o envelhecimento, essa tecnologia de extensão da vida, e eles digam que para você ter esse benefício de viver mais, você tem que fazer uma espécie de terapia genética. Um implante que vai trazer uma terapia genética. Eu acho que todo mundo vai vender, boa parte das pessoas irão vender tudo que tiver para poder viver mais uns 50 anos. Você não acha, não? Segundo o Larry Page e o Sergey Brin, que são os cabeças da Alphabet, que é Google, né? Eles falam que essa será a maior empreitada da história da humanidade, porque todo mundo vai dar o que tiver para poder viver mais uns 30, 40, 50 anos. Daqui a pouco 100, daqui a pouco 500, daqui a pouco 1000, quem sabe, né? Então, essa ideia do transhumanismo, ela vem com uma grande arapuca também, porque se você já tem o Peter Thiel falando sobre o anticristo, sobre o apocalipse, será que essa não é a verdadeira marca da besta? Que você não vai poder comprar nem vender se não tiver, mas você instalou isso no corpo com a desculpa de que queria viver mais? Porque tem uma passagem muito estranha no livro do Apocalipse que diz que naqueles dias muitos procurarão a morte e não encontrarão. Então parece que vai ter alguma coisa que vai impedir a pessoa de morrer na hora que ela quiser. Será que é uma terapia genética? O que será isso? É difícil a gente entender. Mas o que é estranho é que nessa entrevista do Peter Thiel com o Ross Cutler, que é o jornalista do New York Times, esse jornalista falou para ele: você está dizendo que você está desenvolvendo uma tecnologia que é exatamente para vencer o anticristo. Só que parece que você que está criando as condições para o anticristo aparecer. Você não acha, não? Aí ele deu uma travada, não conseguiu responder. E aí o cara aproveita e pergunta para ele: mas espera aí, entre o fim da humanidade e a perpetuação da humanidade, de qual lado você fica? Aí ele fica, aí ele, demorou muito, hein? Essa tua pausa aí foi preocupante, hein? Aí ele fala: não, porque eu não quero que a humanidade permaneça. Eu quero que a humanidade se funda com a máquina e assim consiga se permanecer. Então, na verdade, ele está querendo o fim da humanidade como tal e uma pós-humanidade, um pós-humano transhumano. É isso que ele está propondo. Então, essas ideias loucas que esses caras têm, que às vezes um solta sem querer num podcast, é o que todos esses caras pensam. Só que eles não falam abertamente. Eles apresentam isso como um novo movimento conservador, né? Uma cultura woke, uma nova opção marxista, um pós-capitalismo, um capitalismo de stakeholder, um capitalismo social, uma terceira via como a America Party do Elon Musk. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que está sendo montado uma arapuca que é o mesmo produto vindo da esquerda, da direita, de cima, de baixo, tudo quanto é lado, só que vendido com um discurso que te agrada dependendo do que você gosta, né? Você gosta de suco de uva? Então vou te vender a minha Coca-Cola com gosto de uva. Ah, você gosta de laranja? Então ela com laranja. Mas é a mesma coisa, o mesmo produto, a mesma fórmula, entendeu? Que é o quê? Que é a tecnocracia, que é o povão se ferrando e a elite mandando geral. É o que o livro
do Albert Nock, né? Nosso Inimigo o Estado, fala de tempos em tempos, mais um livro aí pra galera. Albert Nock, fundamental. De tempos em tempos acontecem crises, e durante essas crises o Estado sempre aproveita para, em nome de oferecer segurança, abocanhar mais uma parte do poder social, aumentando o poder estatal. Na minha opinião, é isso que está acontecendo. É claro que isso tudo vem de várias reflexões sobre tecnologia, sobre filosofia, sobre a história, né? É um resumo do alerta que eu gostaria de fazer pra galera. Pensem bem nisso, consulta aí, né? Examine todas as coisas, retém o que é bom, mas é algo que tá preocupando. Quem tá um pouquinho desperto aí tá preocupado com isso, porque parece que tá tudo convergindo aí para essa concentração de poder, concentração de renda.